Ok, então, alunos. Então, vamos lá, mais uma aulinha de revisão, né, para a nossa prova de G2 agora, então, eletromagnetismo. Nós vamos começar a falar um pouquinho, né, nós paramos, na verdade, a nossa primeira prova, nós fizemos até a parte de, um pouquinho antes da gente terminar a magnetostática, né, nós falamos um pouquinho de eletrostáticas e valores de fronteiras. A nossa prova de G2 começa, na verdade, no estudo de capacitância e capacitores, que é a parte mais específica aí que a gente tem, e qual que era a relação, né, nossa de campo elétrico com os capacitores e a tensão, né? Capacitância, tensão, a gente viu no finalzinho da G1, né? Foi o último, a última coisa, o potencial elétrico, na verdade, né? Foi a última coisa que a gente viu na G1, e aí agora nós vamos começar, então, com capacitância, né? Então, o que que a gente tem lá quando a gente fala de capacitância, né? Que é a nossa primeira capacitância, que é a primeira partezinha que a gente tem ali no comecinho da G2 que eu comecei, antes da gente falar depois de magnetostática, né? Então, nós falamos um pouquinho sobre capacitância e densidade de corrente elétrica, né? Que é o nosso primeiro conteúdo da G2, e foi o último conteúdo que a gente falou de eletrostática, né? Então, aqui, e eletricidade, né? Então, capacitância e densidade de corrente, né? Capacitância C e densidade de corrente, né? Que era o nosso J, certo? Então, basicamente, o que que a gente tinha lá? Quando a gente falava da parte de capacitância e densidade de corrente, então, nessa partezinha aqui de capacitância, o que que a gente viu lá da física 3 ainda, a gente tem isso aqui, né? Que capacitância era a quantidade de carga dividido pela tensão, né? Ou pelo potencial, né? Então, essa era a nossa capacitância. E o que que a gente tinha lá? Quando a gente falava, então, a determinação básica da nossa capacitância era dada, então, em função do potencial, né? Porque se a gente pensar que a nossa carga geralmente é uma carga pontual, né? Que é aquela relação que a gente fazia lá de campo elétrico, né? E aí a gente podia eliminar essa carga utilizando a relação de campo elétrico, tá? Por quê? Porque se a gente lembrar lá do nosso potencial elétrico, né? O nosso potencial é uma integral, pode ser uma integral de superfície fechada ou uma integral de linha, né? Que a gente pode mais especificamente lembrar isso daqui como uma integral de linha, porque eu vou ter superfícies equipotenciais, né? Que vai daí de uma linha de um ponto 2 até um ponto 1, ou num ponto B para um ponto A, porque eu tenho que sempre pegar o de menor potencial menos o de maior potencial, né? E isso daqui vai ser um E, que é o nosso campo elétrico, produto escalar dl, que é o caminho percorrido por essa carga. Então, se a gente lembrar dessas duas equaçõezinhas aqui, e a gente determina o nosso campo elétrico, por exemplo, né? Nós podemos determinar o campo elétrico por uma carga, podemos determinar o campo elétrico para um cilindro, para uma esfera, enfim, né? Para cada uma das minhas, para um fio, enfim, né? Para cada campo elétrico específico, aí nós temos o valor do nosso campo elétrico relacionado com a carga, que é isso que a gente faz basicamente ali na primeira questão, né? E quando a gente fala da densidade de corrente elétrica, que é o nosso J, né? Então, o que que a gente tem lá? A gente diz assim, ó, que na verdade, a densidade de corrente, né? É a relação, por exemplo, como se fosse a lei de Gauss, né? Lembram disso? Quando a gente faz o fluxo determinante o fluxo, né, de uma determinada superfície, a gente tem carga elétrica. Aqui, a densidade de corrente elétrica também é parecida com a lei de Gauss, só que para uma superfície, né? Então, a gente diz que a corrente elétrica que está envolvida, né, a corrente elétrica envolvida num determinado problema, numa determinada região, ela é quem? Ela é uma integral de superfície, né? Então, aqui, uma integral de superfície
de J, que é a minha densidade de corrente elétrica, produto escalar de S, né? Ou seja, a superfície de que estava envolvida, tá? Então, nós temos essas três equaçõezinhas aqui, basicamente, a gente determina, né, da revisão a nossa questão 1 e questão 2, antes da gente entrar em magnetostática. Então, essas três equações aqui, né, que fazem as relações de capacitância com potencial e campo elétrico, e de corrente elétrica com densidade de corrente, determinam o nosso final, digamos ali, né, da eletricidade estática, eletricidade básica, né, e aí a gente tem aqui vários tipos, por exemplo, de capacitores, né, eu pedi até para vocês fazerem, eu fiz alguns com vocês ali, né, nós temos capacitores de placas paralelas, capacitores esféricos, capacitores cilíndricos, essas associações dos capacitores, enfim, né? A gente tem algumas formas que a gente pode determinar aí dos capacitores. E uma delas é aquela primeira, né? Que vocês têm ali, ó, no exercício 1, por exemplo, da revisão que eu dei para vocês aí. Eu disse assim, ó, um capacitor cilíndrico, né? Então, se eu for desenhar aqui, então é como se eu tivesse isso aqui, né? Eu tenho um capacitor cilíndrico, então, provavelmente, o que é que eu tenho? Eu tenho uma superfície eletrizada aqui com carga, né? Interna, e uma superfície externa desse capacitor, tá? Então, é um capacitor cilíndrico, ele tem raio A 1,5 e B 3,5, né? Então, esse raio A é o menorzinho aqui dentro, ó, e aqui é o raio B, tá? Essa aqui é a minha integral aqui, ó, quando eu defino, né? Então, eu vou do B, que é essa superfície mais externa, para um A, que é essa superfície mais interna, né? Então, ó, eu tenho um A de 1,5 centímetros, né? Isso aqui é o mesmo que 1,510 na menos 2, né? Que tem que estar no sistema internacional. O B tem 3,5 centímetros, tá? Então, 3,5 vezes 10 na menos 2 metros também. É preenchido, se o espaço entre as placas for preenchidos com um dielétrico não homogêneo. Então, vejam bem, gente, ó. Esse espaço aqui, ele não é só E0, né? Ele não é só o ar, por exemplo, tá? Ele não é só o nosso espaço normal, né? Ele me disse ali que o meu Y relativo, né? A minha permissividade elétrica, né? O meu εr, que é o meu epsilon relativo, ele é quem? Ele é 10 mais ρ sobre ρ, né? Então, é 10 mais ρ sobre ρ, tá? Onde ρ é dado em centímetros, determina a capacitância por metro desse capacitor. Então, é como se eu tivesse um L, né, um comprimento aqui, ó, né, de 1 metro, tá? Porque aí eu vou determinar por metro desse capacitor quanto é essa capacitância, então vou determinar como se fosse 1 metro, né? Lembrem que esse epsilon relativo, ele tem a ver com quem? Ele tem a ver com o nosso epsilon, né? Quem que é o nosso epsilon, a permissividade do meio? É como se eu pegasse a permissividade dele no vácuo, né? Lembram lá que é 8,85 vezes 10 na menos 7, né? O meu epsilon zero, vezes o epsilon relativo, tá? Então, toda vez que eu falar da permissividade desculpem, elétrica, né, dessa permissividade do meio em que ele é preenchido, tá? Então, a minha permissividade sempre vai ser epsilon vezes epsilon relativo, ó. Se o epsilon, se não tiver nenhum dielétrico aqui no meio, então isso daqui vai ser 1, né? Então, é como se eu não tivesse nada, ou seja, o meu epsilon relativo seria o ar, tá? Então, é 1, e aí o meu epsilon zero vale 8,85, 10 na menos 7, vezes 1, né? É 10 na menos 12, desculpem, né? O mi zero, que é 10 na menos 7, né? Então, vejam, ó, se eu tiver o epsilon, tá? Esse meu epsilon sozinho é sempre epsilon zero vezes epsilon relativo, tá? E aqui ele me deu essa relação do epsilon relativo. E ele pediu para achar quem? Ele pediu para achar a nossa capacitância, ó. Quanto que vale a capacitância se eu tenho duas placas aqui com raios diferentes, tá? Se eu fizer para um capacitor cilíndrico,
determinado lá no na nossa física 3, né? Em relação ao epsilon 0, eu até podia jogar esses valores lá na minha equação, tá? Mas eu tenho que determinar quanto vale essa equação de epsilon 0. Muito bem, ó. Se eu preciso da capacitância, então, vou fazer aqui na outra folha, porque eu acho que vai ficar melhor, tá? Deixa eu ver se pegar um outro rascunho aqui. Então, esse daí é o nosso capacitor. Deixa eu só pegar umas folhas aqui. Então, vamos lá. Se eu preciso determinar a capacitância, então, o que que eu sei dessas minhas equações aqui, ó, que eu passei para vocês, que a capacitância é a carga dividido pelo potencial, né? Se a minha capacitância é carga por potencial, então, o que que eu posso... Deixa eu virar aqui que fica mais fácil, né? Ó, então, se a minha capacitância é a carga pelo potencial, primeiro eu posso determinar o potencial em função do campo elétrico, porque daí eu consigo eliminar as cargas, tá? O que que eu sei, então? O que que vocês têm que lembrar? Se a capacitância é a carga pelo potencial, e o potencial vai ser a integral de uma parte 2 até uma parte 1, ou de um raio maior até um raio menor, do meu EDL, então eu preciso primeiro descobrir para o capacitor cilíndrico quem que é o E e quem que é o DL, né? Então, se eu for pensar nesse caminho aqui, ó, se é um capacitor cilíndrico, ó, toda vez que for um capacitor cilíndrico, o campo elétrico, tá? O campo elétrico de um capacitor, vou até pôr aqui, ó, o campo elétrico de um capacitor cilíndrico sempre vai ser quem? A carga 2π de epsilon, que é aquele epsilon que é junto, né, as duas coisas, o epsilon sozinho, de ρ vezes L, tá? Quem que é ρ? Rho, eu posso considerar esse raio, né? Ou epsilon é R de raio aqui, se eu quiser, no lugar do rho, eu podia pôr um R, tá? Mas como o meu problema tá me dando em função de rho aqui, ó, tá? Então, eu posso colocar isso daqui em função de rho. Aí, vamos pensar assim, ó. Eu vou ter que ter um vetor unitário a n aqui, ó. Mas esse meu raio é em função de quem, ó? Ele tá sempre na direção de arro, né? Por que na direção de arro? Porque é a direção do raio desse meu cilindro, ó. Vamos pensar que eu tenha desenhado ele aqui, ó, né? Então, esse meu campo elétrico vai estar na direção de arro, tá? E quem que vai ser o nosso DL, certo? Então, o nosso campo vai estar na direção de arro. E quem que vai ser o nosso DL aqui, ó? Para isso daqui. Se eu estou pensando em DL, ó, eu vou pegar quem? O DL vai ser o tamanho, a espessura desse meu cilindro, né? Que é exatamente quem? O raio, em função de quem? Do eixo Z, tá? Ó, porque se eu desenhar ele dessa forma como tá aqui na minha folha, então eu vou pegar um dρ na direção de AZ, tá? Porque eu vou pegar a espessura dele em função da posição que ele tem. Então, esse meu DL, ó, é um dρ na direção, vamos pensar assim, ó, na verdade, vamos pensar na direção de arro, né? Porque se nós pegarmos ele aqui, ó, se nós fizermos depois o produto escalar de arro, se eu disse que esse daqui é em função de arro, se eu pegar arro com AZ, vai dar 0, né? Se eu fizer o produto escalar de dois vetores diferentes, dá 0. Se eu pegar arro com arro, vai dar 1, que esse é o meu objetivo, né? Então, vamos pensar assim, ó, que aqui ele está em função de ρ, né? Desse meu raio de arro. Então, vamos pôr aqui arro também, que daí vai ficar mais fácil de fazer. Senão vai dar 0 tudo aí, né? Então, vamos lá. Agora fica fácil de fazer o nosso potencial. Então, aqui, o potencial vai ser quem? A integral que vai de A até B, ou de B até A, né? Nesse caso do nosso potencial, porque nós temos aqui, ó, né? Ele me disse os raios do A e o raio do B, tá? E me deu o epsilon R, né? Então, agora aqui fica fácil da gente fazer a substituição, então. Então, vai ficar quem aqui, ó? Vai ficar, o nosso potencial é E, produto escalar de L, ó. Então, se eu pegar isso aqui, ó, o meu E, produto escalar de L, desculpem, isso daqui eu já sei que vai dar, ó, arro com arro, então, que vai dar 1, ó. Eu tenho que observar essas coisas aqui, né? Então, agora vamos substituir isso aqui, ó. Eu vou deixar indicado aqui, ó.
vai ficar Q sobre 2π de epsilon. Quem que é o meu epsilon? Vai ser epsilon 0 vezes o epsilon, que é a unidade que eu tenho aqui, ó, tá? Até vou colocar aqui, ó, né? Então, o meu epsilon é epsilon vezes epsilon relativo, vezes ρ vezes L, né? E o dl é dρ, né? Aqui, ó, dρ. Então, agora, porque eu fiz o produto escalar de arro com arro, né? Vai ficar 1. Então, isso aqui vai ficar dρ, certo? Então, agora, vamos ver. Quem é que eu posso substituir aqui? Esse é meu epsilon relativo, que ele me disse que era 10 mais ρ sobre ρ, né? Então, o nosso potencial vai ficar quem? A integral, que vai de B até A, de Q sobre 2π, epsilon 0, que multiplica aquele epsilon relativo, que é 10 mais ρ sobre ρ, que multiplica o ρ, que multiplica o L, isso aqui, dρ, né? Ó. Então, vamos pensar aqui o que dá para nós simplificar isso aqui, ó. Esse ρ com esse ρ aqui, né? A minha derivada é em função de ρ, certo? Então, isso daqui vai ter que permanecer. Mas, ó, isso, o L é constante, isso aqui é constante e o Q é constante, né? Tudo isso é constante, só sobra isso aqui, ó, aqui dentro para mim fazer o potencial. Então, ó, o meu potencial vai ficar quem? Vamos trazer as constantes para fora aqui, ó. É a carga, o 2π epsilon 0, o L, que é o comprimento, que eu vou considerar 1 metro, né, porque é por unidade de comprimento. Daí, sim, ó, a integral de B sobre até A, de 1, né, porque aqui, como eu tirei esse Q aqui, sobrou 1 aqui em cima, então vai ficar 1 sobre 10 mais ρ de dρ. Pronto, ó. Agora vai ficar fácil de vocês fazerem aí, né? Então, lembram lá, eu tenho que fazer a integral disso aqui, né? A integral de 1 sobre x, eu acho que fica aqui, né? Porque, ó, é o mesmo que isso daqui, é uma função, né? 10 mais ρ. Então, vamos pensar aqui, ó, tá? Se vocês pegarem numa integral aqui, ó, vai ficar, ó, du, né, ó, 1 sobre du, por exemplo, aqui, ó, tá? Então, vai ser o ln du, tá? Então, isso daí vai ficar ln de u. É 1 sobre 10 mais ρ, então 1 sobre u é o ln de u, né? Isso aí. Então, ó, isso aqui só vou pôr aqui, ó, tá? A integral disso daqui vai ficar assim, ó. ln do módulo, né, de 10 mais ρ, tá? E aí, vocês só substituem, ó. A integral já tá aqui, tá? Eu já vou deixar aqui a integral para vocês, ó. O resultado dessa integral aqui é isso aqui, ó, né? Porque é a integral de dρ sobre u, né? Ó, du sobre a, por exemplo, né? Isso daqui vai ficar ln de u, que é isso aqui, ó, tá? Aí vocês só substituem, ó. Esse ρ para vocês aqui, ó, é o raio A e B, tá? Ó, A e B, esse ρ aqui. Então, vai ficar ln de A, ó, ln de 10 mais A, menos o ln de 10 mais B, né? Até vou montar aqui, ó, só para depois vocês terminar aqui, ó. Fica assim, né, ó, Q sobre 2π epsilon 0 L, daí a integral é aquilo lá, né, que vai de A até B. Então, se eu for substituir, é o um menos o outro, certo? Então, toda vez que eu fizer as substituições aqui, ó, vai ficar quem? ln de 10 mais A, ó, ln de 10 mais A, menos o ln de 10 mais B, né? Agora, vocês vão substituir aqui, ó. Esse é o V, né, ó, esse é o potencial de vocês. Mas quem é que eu quero? Eu quero a capacitância, ó. Então, eu pego a carga e divido por esse potencial, aí vai simplificar as duas cargas, ó, isso aqui vai passar para baixo, e aí vocês vão substituir os valores do A, do B, do L
do epsilon zero, e vocês vão encontrar aqui, ó, tá? Agora só vou deixar aqui, ó, Q sobre V, tá? Peguem, substituem isso daqui tudo aqui embaixo, corta os Q, tá? E aí vocês vão encontrar isso aqui, ó. A resposta desse exercício aqui vai ser 27,88 nanofarad, tá? Ó, agora é só fazer a substituição, tá, gente? Daí agora vocês só substituem aqui que vai dar isso daí, tá? Então, vejam, gente, ó, de capacitores, na verdade, né, posso dar, por exemplo, até posso facilitar, esse daqui eu dei um cilindro, né, mas eu posso dar, por exemplo, um capacitor de placas paralelas, até um capacitor esférico, não vai ter muito problema lá, tá? O que que eu vou dar para vocês? Eu vou dar a equação e vou dizer, por exemplo, quem que é o campo elétrico, né, eu posso deixar indicado lá para vocês quem que é o campo elétrico do cilindro, quem que é o DL do cilindro, enfim, tá? E aí é só vocês montarem a integral aqui de EDL, tá? Fazerem a integral de EDL e depois substituir de volta aqui na equação da capacitância, tá? Então não tem muito segredo ali, ok? Depois eu passo ali para vocês, tá? Já tiro as fotinhos daí e coloco ali bem certinho para vocês. Agora vamos fazer a 2, ó. A 2 que é a de densidade de corrente, né? Que é essa equaçãozinha aqui que a gente vai usar agora, tá? Quando a gente tem uma corrente elétrica envolvida num determinado sistema, né? Quem que vai ser, então, a densidade de corrente? Ó, ele fala ali assim, ó, se J for R ao quadrado, R sobre 4 ao quadrado, cosseno de θ na direção de AR, mais R ao quadrado, seno θ na direção de Aθ, ampere por metro quadrado, determine a corrente que atravessa a superfície definida por θ 30 graus, φ de 0 a 2π e R de 0 a 4 metros. Então, vejam, ó, quem que ele me deu? Ele me deu uma densidade de corrente, ó, ele me deu um J, né? E ele me disse que esse J aqui era R sobre 4 ao quadrado, cosseno de θ, na direção de AR, mais R ao quadrado, seno de θ, na direção de a θ, né? Isso. Determine a corrente, então eu quero saber o I, tá? Ó. Determine a corrente que atravessa a superfície definida por. Então, a superfície vai ser θ 30 graus. O meu φ, ó, é 0 menor que φ menor que 2π. E o R é 0 menor que R menor que 4 metros. Tá? Então, eu tenho essa superfície aqui, ó. Se vocês olharem para isso aqui, ó, R, θ, φ, ó, R, θ e φ. R, θ e φ é uma coordenada esférica, né? Então, eu tenho que determinar quem é o meu ds. Pensem comigo, ó. Se eu preciso saber o I, quem é que eu vou ter que usar? Se eu precisar saber I, o meu I envolvido, ó, o meu I que é envolvido num determinado sistema, é o mesmo que eu fizesse a integral de superfície de quem? Da densidade J, produto escalar ds, né? Ó. Então, a primeira coisa que eu tenho que determinar num problema desses é quem é o J e quem é o ds, para mim poder fazer o escalar dele, ó. O J ele já me deu, que é tudo isso daqui, né, ó. O J é isso aqui. A definição da superfície eu já sei que é isso aqui, ó. Mas quem que é a minha superfície ds, ó? Tá? Então, é isso que eu preciso saber primeiro. Quem é ds? Quem que é a minha superfície ds? Vamos pensar assim, ó. Se eu tenho, ela atravessa uma determinada superfície que vai de 0 a 2π no φ, que é aquela parte embaixo, né, que tende em relação a y, vamos dizer assim. O R é a distância, é o raio, então é como se ela estivesse atravessando uma superfície aqui, ó, né? É um θ de 90 graus, ó, um θ de 90 graus. Imaginem como se fosse alguma coisa assim, né, ó. Um θ
de 30 graus, não de 90, né? Um θ de 30 graus, ó. Aqui, uma superfície φ, né? Que gira aqui, ó, tá? E ainda ela tem um raio aqui. Então, é como se tivesse uma superfície inclinada, assim, ó, tá? Que tá girando aqui, mas ela tá inclinada como se fosse numa parte de uma esfera, tá? Então, seria mais ou menos, se eu fosse desenhar isso daqui, ó, seria essa superfície inclinada, nem é aqui, né, ó, seria aqui assim, ó, tá? Ó, porque ela vem para cá, então seria essa superfície que estaria inclinada aqui, ó, tá? Em relação a isso aqui, certo? Ó, seria mais ou menos essa superfície aqui que é atravessada por essa carga aí. Então, vejam, ó, se é essa superfície, quem que vai ser o meu ds, ó? Se é essa superfície aqui, ó. Ela depende do raio, né? Porque vai depender de quanto eu tenho aqui de R, ó. Vai depender desse seno de θ, né? O quanto ela tá inclinada aqui, ó. E vai depender de quem? Do φ, né? Ó, desse ângulo de giro aqui, ó. Então, esse meu ds, ó, deixa eu pôr ele aqui embaixo, porque ele é um pouquinho comprido, né? Vai ser quem? Vai ser R, porque depende do raio de dr, vai depender do θ, então seno θ, né? E vai depender do φ. Então, eu posso colocar aqui, ó, que é R seno θ, d θ, dr, dφ, né? Em qual direção? Olhem, se eu estou pensando nessa superfície aqui, o R, ó, o R, que é esse raio aqui, não vai mudar, né? Porque ele tem sempre, ele vai de 0 a 4. O φ vai de 0 a 2π, que é a superfície inteira, que ele pode girar. E quem que vai fazer a minha variação? A minha variação vai ser em função, ó, para onde sai o vetor AN, ó, vai sair direto de R, né? Ó, então, ele vai ser em função de Aθ, ó, ele vai sair daqui. O meu vetor unitário dessa superfície inclinada, ó, vai sair daqui, vai sair em função de quem? Desse θ, tá? Então, é na direção de Aθ, certo? Então, ó, esse é o meu ds. Muito bem. Então, antes de eu colocar na minha integral, eu tenho que fazer o JDS, né? Ó, o J, produto escalar ds. Então, vamos pensar aqui, ó. Se esse Aθ aqui, ó, né? Se esse meu vetor ds está na direção de Aθ, se eu fizer Aθ com AR, dá zero, ó. Produto escalar Aθ com AR, dá zero. Produto escalar Aθ com Aθ dá 1. Daí, sim, ó, esse primeiro pedaço, ó, esse primeiro cosseno, e eu acho que ali ainda está colocado errado. Ah, não, tá certo, né? Porque, ó, eu abri um parênteses aqui e aqui, ó, né? Então, esse negócio aqui multiplica esse e multiplica esse. Então, vejam, ó, esse primeiro aqui dá zero, ó. Por que que dá zero? Porque a R, né, ó, a R, a θ. Se eu fizer produto escalar a R com a θ, se eu tiver dois vetores em direções diferentes, dá zero. Se eles tiverem a mesma direção, vai dar 1, né? Então, vai sobrar só isso aqui, ó. Então, para mim colocar na minha integral, vai ficar isso aqui, né? Vai ser uma integral de superfície, então é uma integral dupla. De quem? De J, que é isso aqui, produto escalar, isso aqui tudo, né? Então, é isso aqui vezes isso aqui. Então, vai ficar lá, ó, R sobre 4 ao quadrado, que multiplica quem lá? R ao quadrado, de novo, ó, R ao quadrado seno θ, que multiplica tudo isso aqui, ó, R seno θ, d θ, dr, dφ, né? Porque agora eu já fiz o produto escalar, ó, tá? Então, se deu tudo isso daí, como é que vai ficar agora a minha função, ó? Então, a meu I vai ser uma integral de superfície, então, uma integral dupla. Vamos ver aqui, ó. R ao quadrado e R. Dá R na quinta potência, né? Ó, R ao quadrado, R e R aqui, né?
Então, vai ficar R na quinta potência. Sobre 4 ao quadrado, 16. Daí, aqui sobrou, ó, seno teta, então é seno ao quadrado de teta. E aqui, quem é que sobrou? D teta, dr. Ah, mas aqui, deixa eu ver, esse aqui, ó, se esse aqui é na direção de ateta, ó, se eu disse que é nessa direção de ateta, essa integral aqui não existe, ó, tá? Porque se a normal sai aqui, ó, então ela não fica em função de teta, a direção dela é de teta. Então, esse de teta aqui não tem, ó. Porque como é que eu vou ter 3 variáveis aqui se a minha integral é uma integral de superfície, tá? Uma direção é a direção que aponta o vetor, tá? O AN. Então, é na direção de ateta que eu coloquei aqui, eu tiro a integral do dθ. Então, sobrou seno ao quadrado teta, dr e dφ. Agora sim. Dr e dφ. Tenho 2 integrais aqui, tenho que ter 2 aqui, né? Não posso ter 3. Então, o meu R, ó, a minha primeira integral de dentro vai de onde até onde? De 0 a 4, ó. Meu R vai de 0 a 4. E o meu φ vai de 0 a 2π, ó. Então, 0 a 2π, né? Bom, se é dr e dφ, isso daqui é constante, né? Ó, o 16 e o seno teta ao quadrado é constante. Então, eu posso trazer isso aqui para fora, né? Então, vai ficar R na quinta, sobre... Opa, 1 na quinta, sobre 16, né? Seno ao quadrado de teta, integral dupla de R na quinta, dr, dφ. Agora, vocês vão fazer, né? Porque, ó, aqui vai de 0 a 4, de 0 a 2π, tá? Agora, fica fácil de vocês fazer aqui, né? Ó, porque é só integrar o R na quinta em função do dr, o dφ aqui fica R na 6 sobre 6, né? Certo? Ó, porque R na quinta vai ficar R na 6 sobre 6, né? E o dφ fica φ, o R vai de 0 a 4, o φ vai de 0 a 2π, o teta é 30 graus, tá? E daí é só vocês achar. Vocês vão achar um I aqui, ó, no valor de 67, aqui, 67,02 ampere por metro quadrado. Ah, não, é que não é densidade, é só a corrente, né? É só ampere, tá? Vocês vão encontrar isso daqui, ó, certo? Resolvam essa integral agora aqui, porque essa integral é simples, né? Ó. E aí é só substituir os valores lá, vocês vão encontrar esse resultado aqui, certo? Gente, outra coisa de novo, né? Ó, a principal função é achar quem é isso aqui, ó, né? Quem é o JDS, por exemplo, ó. Quem que é o nosso DS? Mas eu vou dar lá a sugestão, por exemplo, lá no problema, tá? Eu vou deixar indicado para vocês quem é o DS, e aí é só vocês terem calma de resolver aí o produto escalar, né? Ou o produto vetorial, se é o caso, né? Nesses casos, esses 2 primeiros casos aqui, todos eles são produtos escalares, né? E aí, para você ter o produto escalar válido, você tem que ter direção com direção, né? A teta com a teta, a φ com a φ, a r com a r. Se tiver direções a r com a teta, por exemplo, dá 0, tá? Daí você não pode fazer o escalar. Tranquilo? Tá? E aí depois vocês terminam esses exercícios aqui. Eu tiro lá a fotinho também e mando para vocês, tá? A questão 3. Bom, a questão 3, então, nós vamos começar a falar de magnetostática, né? Ó. Então, dentro da questão 3, magnetostática. Então, a parte de magnetostática é tudo que a gente viu até a última aula agora, né? Fora essa capacitância, densidade de corrente, o restante tudo é magnetostática. Dentro da magnetostática, então, a gente viu ali as espiras, né? A lei de Ampère,
a lei de Biot-Savart, daí depois a gente viu a lei de Lenz, né, que na última aula aí é que a gente determinou a relação daí entre campo elétrico e campo magnético, fizemos os geradores, tá? Então, desculpa, então são coisas que são relacionados com a nossa magnetostática, tá? Que é a matéria toda que a gente viu basicamente, né, até agora. Então, primeiro, a parte principal da magnetostática é o que se relaciona com a lei de Ampère, né, que é a lei circuital de Ampère. O que que me diz a lei de Ampère? Ela me diz daí que o meu I, ó, lembram que a gente tinha assim, ó, né? O I envolvido, ó, era uma integral de superfície da densidade da corrente elétrica pelo ds, tá? A lei de Ampère é muito parecida com isso, certo? Lembram que a lei de Ampère e a lei de Gauss, elas são, uma é para eletrostática e a outra é para magnetostática. Então, para a lei de Ampère, nós temos que o nosso I envolvido vai ser uma integral, né, fechada, de H, que daí vai ser o nosso campo magnético, produto escalar de L, tá? Então, vejam, ó, que é muito parecido com isso aqui, né? Ó, aqui a gente tinha quem? JDS. Quando é que eu uso JDS? Quando eu tiver a minha densidade de corrente. Aí eu uso L em relação à minha superfície, né? Quando é que eu vou usar HDL? Quando eu vou ter um caminho percorrido pela corrente elétrica, tá? Vejam, gente, uma integral fechada sempre vai ser uma integral de superfície, né? Ou uma integral de volume ou uma integral de superfície, tá? Então, esse meu H aqui é quem? Vai ser o nosso campo magnético, tá? Lá o nosso J era a densidade de corrente elétrica. Aqui, a nossa corrente elétrica agora vai ser relacionada com quem? Com o campo magnético, tá? Então, a relação desse campo magnético, agora eu preciso saber quem? Quem que é o meu H, tá? Quem que é o meu campo magnético e qual que é o caminho que ele percorre. Se eu souber quem que é o meu campo e qual que é o caminho que esse campo magnético está desenhando, tá? Qual que é o caminho que ele faz, então eu consigo determinar quanto vale a minha corrente elétrica, certo? Então, olhem ali, ó, na questão 3, que vocês têm como exemplo, ele está me dizendo assim, ó, usando a lei de Ampère, calcule os campos magnéticos máximos e mínimos em uma bobina toroidal constituída de 100 espiras. Muito bem, então eu tenho já ele já me disse que essa bobina era uma bobina toroidal, né? Então é como se eu tivesse isso daqui, tá? Vamos pensar assim, ó, tá? E aí nessa minha bobina toroidal, o que que eu tenho? Eu tenho aqui, né? Como se eu tivesse 100 espiras passando por ela, tá? Deixa eu passar aqui, certo? Ó. Então, aqui eu tenho uma corrente elétrica passando por essa bobina toroidal aqui, né? E ele já me disse que o M vale 100, né? Isso, né? Eu tenho 100 espiras de fio metálico distribuída uniformemente em um núcleo não magnético com diâmetro interno de 40 milímetros e externo de 70 milímetros. E a minha corrente I, ó, a minha corrente I é 1 ampere, tá? E aí, o que que ele me disse? Ó, vamos chamar isso daqui, ó, de A, né? E isso daqui de B, certo? Ó, eu vou ter um diâmetro interno e um diâmetro externo, tá? Em relação a essa minha bobina aqui. Então, eu posso determinar os campos máximos e mínimos, ó. Vou colocar aqui o A, que é o interno, então vai ser o campo mínimo, tá? O campo mínimo é de quantos milímetros? 40 milímetros, ó. Então, é 40 10 a menos 3 metros. E o B, que vai ser o campo máximo, porque é o mais de fora aqui, né? O B, que vai ser o meu campo máximo, vai ser 70 milímetros, ó. 70, 10 a menos 3 metros, tá? Então, esses são os nossos dois aqui. Vejam bem, gente, se eu for pegar a minha lei de Ampère, ó, quem que é a minha lei de Ampère? A lei de Ampère me diz que a corrente que passa por um único fio, né, é o campo magnético pelo DL.
Quem é que o meu problema está pedindo? Ó? Meu problema está pedindo quanto vale esse campo magnético aqui, ó, tá? Se ele está pedindo quanto vale o meu campo magnético, o meu I, se eu tenho 100 espiras, então isso daqui, ó, essa minha equação aqui, ela pode ser determinada assim, ó. O número de espiras vezes a corrente, né? Porque isso daqui é para uma única espira, a lei de Ampère, né? Foi determinada para uma só. Vai ser uma integral de superfície fechada, né? Ou de caminho fechado, de H, produto escalar de L. Eu preciso descobrir quem? Eu preciso descobrir o H. Ó, o I eu já sei, o N eu já sei, o I eu já sei. Eu tenho que descobrir o H. Mas para mim descobrir o H, eu preciso determinar quem que é esse meu DL, né? Ó, quem que vai ser o meu DL, então? Se eu pegar esse DL, ó, esse DL, ele vai ter o quê aqui, ó? Ele vai ter um raio ρ, né? Ó, eu vou ter um raio. Por que que eu vou ter um raio? Porque esse raio é a espessura do meu toroide, ó, né? Então, ele vai ser determinado em relação a esse raio aqui. Mas esse raio vai estar distribuído ao longo de quem? De uma superfície, de um toroide inteiro, ó, 360 graus, tá? Então, é o meu dφ, ó. Então, o meu dl, ele vai ser quem? Rho dφ, tá? Dφ por quê, ó? Porque eu tô fazendo essa relação aqui, ó, tá? Em relação aos 360 graus aqui do meu toroide. Então, é rho dφ. Em qual direção? O campo, lembram, ó? Se eu estou girando aqui, né, ó, a minha corrente está entrando nesse toroide, né? Ele vai estar girando aqui o meu campo magnético, ó, tá? Ó, se eu pegar só a corrente, ó. Se eu pegar a corrente aqui, entrando aqui, ó, o campo magnético aponta o sentido, né, de AZ, ó, certo? Porque lembram quando a gente fazia uma bobina, tá? Ó, se nós fizermos uma bobina aqui, lembram que se a gente tinha, desculpe, uma bobina não, uma espira, aqui, ó, tá? Qual que era o campo magnético no centro dessa espira? Eu tinha que ter a corrente, né? Ó, se a minha corrente estava indo no sentido anti-horário, o meu campo magnético estava saindo da espira. Se a minha corrente estava indo no sentido horário, o campo magnético estava entrando na espira. Então, de qualquer forma, ó, se eu estou desenhando isso daqui aqui, de qualquer forma, ou o campo entra, sai do centro da minha espira, ou o campo entra, né? Para o toroide é a mesma coisa, ó. Então, o que que significa aqui, ó? Que isso daqui está na direção de AZ, né? Ó, porque ele vai estar apontando ou para cima aqui, ou para baixo aqui, tá? Então, eu vou deixar isso daqui, esse meu DL, então aqui, ó, vai ser rho dφ no sentido de AZ. Muito bem. Agora eu vou colocar lá, então, ó. Agora fica fácil se eu determinei o DL. Então, substituindo isso daqui, vai ficar quem? N vezes I vai ser igual a integral. Quem que vai ser isso aqui, ó? Tá? Quem que vai ser o meu caminho? Vai ser de 0 a 2π, né? Porque vai andar 360 graus, ó. Então, de 0 a 2π de H, produto escalar de L. Então, dL é quem? É ρ dφ na direção de AZ, tá? Aí agora fica bem tranquilo de vocês colocar isso daqui, ó. O meu ρ é constante, né? Por que que o meu ρ é constante? Porque ou ele tem 40 ou ele tem 70, né? Que vai me dar o meu máximo e o meu máximo e o meu mínimo. E aí, se é H, você pode, o H e o ρ você pode trazer para fora da integral, né? Então, vai ficar assim, ó. N vezes I, H, né? Porque o H daí também vai estar na função de AZ, vou dizer que o meu campo magnético, né? Aqui, ó, certo? O meu campo magnético vai estar na função de AZ, então vai ser H vezes ρ, integral de 0 a 2π dφ, tá? Então, agora é só fazer isso aí, ó. Integral de dφ é quem? É φ, que vai de 0 a 2π, e aí vocês vão achar o H, né? O N vocês têm, o I vocês têm, o ρ vocês têm, e o H vocês vão achar. O ρ vocês vão achar dois valores, né? Um para o máximo, tá? Que é o raio externo, e um para o mínimo, que é o raio interno, tá? Qual que vai ser a resposta desse problema? Vocês vão achar, resolvendo isso daqui, tá? Vocês vão achar isso aqui, ó.
o H máximo, nas minhas contas, pode ser também que esteja errado, tá? 795,77 ampere por metro, e o H mínimo, vocês vão achar 454,73 ampere por metro, tá? Ó, essa aqui é a resposta, certo? Depois eu tiro a fotinha, ó. Agora é só terminar isso aqui. Também bem tranquilo aí, tá? A4, gente. A4, lembram que eu falei para vocês que eu não ia cobrar, né? Tá lá no livro. E aí vocês já devem ter passado lá por caderno, né? Se vocês andaram estudando aí, vocês já devem ter passado, tá? E aí vocês têm a resolução lá, que também é essa, né? Do H ali, certo? Que é essa que vocês têm ali de HDL. E é igual a integral de HDL também, tá? Daí vocês têm ali, tem que fazer de duas espiras, né? Uma para cada lado, e aí vocês organizam a resolução aí, tá? Mas essa eu não vou cobrar lá na prova de vocês, certo? Antes da gente passar para 5 e a 6, que é da última aula, eu passei, deixa eu até só me certificar aqui uma coisa. Eu passei para vocês alguma lista? Acho que passei, né? Deixa eu até pegar aqui. Campos magnetostáticos. No mapa 9, gente, no mapa 9 tinha a lista 1, tá? No mapa 9, a lista 1, ó, que vocês têm lá, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui, ó, tá? Essa lista aqui, ó, tá no mapa 9, certo? Que é a lista 1 da G2, campos elétricos em meio material, tá? Vocês têm a primeira questão, que é bem parecida com a questão que eu resolvi, a questão 2, tá? Então, anotem ali para vocês darem uma olhadinha também nessa lista aí, ó. É mapa 9, tá? Anotem lá, da lista, ó, a questão número 1, a questão número 4, a questão número 6, tá? Que é só para vocês darem uma olhadinha lá. Daí, a questão 8, eu dei um capacitor esférico e ali no problema eu dei um capacitor cilíndrico, né? Então, dei uma olhadinha também nesse capacitor esférico ali, ó, na questão 8, tá? Porque eu posso pedir um capacitor esférico, um capacitor, e o 13, ó, que é um capacitor de placas paralelas, tá? Então, um dos três eu vou pedir, certo? Ou é cilíndrico, ou é esférico, ou é de placas paralelas, tá? E deixa eu ver o que mais ali. Isso aí, tá? Então, essa lista 1, se quem tiver alguma dúvida dessa lista 1 aí, também pode me pedir. Eu acho que eu passei ela para vocês, né? Eu devo ter passado ali as respostinhas, tá? Mas qualquer coisa, tá lá no mapa 9, daí vocês me peçam que eu vou passando para vocês, tá? Certo, gente? Então, dessa primeira parte ali. E a questão 5, 6 e 7, tá? É as questões da última aula, né? Que eu fiz com vocês ali para a última aula, tá? Então, olhem lá, a questão 5, vocês têm a expira, né? Vamos lá, tá? Que é as questões que eu resolvi na última aula para vocês, ó. A questão 5, vocês têm um fio, né? Ó,
tem um fio aqui com uma corrente, um fio infinito, e eu disse que aqui tem uma corrente e um. Aqui vocês têm uma espira, né? Uma bobina retangular, quadrada, na verdade, ali, né? Eu falei que aqui tinha um eixo, né? Um eixo de giro aqui, ó. Eu disse o que mais ali na figura? Que eu tinha o meu rosero, ó, o rosero ia daqui até aqui, né, ó. Esse era o tamanho do rosero. Esse pedaço aqui era beta e esse pedaço aqui era alfa, né? Tá? Ó, o que que vocês têm que cuidar quando vocês têm esse tipo de problema? Lembro que no exemplo da minha aula, que eu fiz a aula passada, ó, eu coloquei esse daqui, era aqui, né? O meu rosero, ó, o meu rosero era até o início aqui da bobina. Agora, esse meu rosero é lá, né? Então, significa que se eu pegar esse fio aqui, ó, né? Se eu pego esse fio agora aqui, quando eu tô descendo aqui, ó, em relação, né? Em relação a esse meu I, vai ser quem? Rho0 mais alfa sobre 2, né? Ó, porque esse pedacinho aqui é alfa sobre 2, né? Ó, esse aqui também é alfa sobre 2, tá? Porque aqui eu tenho alfa, ó, inteiro é alfa, então aqui é alfa sobre 2, aqui é alfa sobre 2, tá? Então, só tem que tomar cuidado aqui, né, quando a gente faz essas relações aqui de comprimento, tá? Quem que vocês vão ter? Por um problema como esse daqui da espira, vocês sempre vão ter o B, né? O B eu já vou dar para vocês lá, então ele é μ0 vezes I1, né? Porque eu estou falando em relação a esse aqui, certo? Sobre 2πρ, na direção de Φ, eu já vou dar a direção lá para vocês. E a força magnética, né? Ó, a força magnética vai ser quem? Vai ser a integral de linha fechada, né? De I2, dl, produto vetorial B, né? Então, o que vocês têm que tomar cuidado sempre? É o dl, produto vetorial B, para delimitar quem é a integral aqui, né? Qual que é o limite da minha integração, ó. Por exemplo, se eu já sei, né, ó, eu já sei o quê? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Aqui, ó. Eu já sei que se eu pegar a força magnética que vem aqui, né, e a força magnética dessa aqui, essas duas se anulam, tá? Então, ó, essa força magnética aqui e essa força magnética que tá aqui, eu já sei que por geometria elas se anulam, né? Mas eu preciso que vocês me deixem ela indicada, tá? Como é que ela fica quando você coloca nesse produto vetorial aqui, tá? Então, deixem elas indicadas, não precisa resolver, indica uma, tá? Mas quem é que vocês têm que resolver? Por exemplo, essa força 1 e essa força 2, né? Ó, isso daqui vocês vão ter que resolver. Então, quem que é o meu caminho 1? Ó, esse primeiro caminho vai de 0 a beta, né? Ó, o meu limite de integração é de 0 a beta. E quem que é o DL? O DL é o DZ, né? O DL é o DZ na direção de AZ. E aqui fica quem, ó? A Φ. Então, AZ no sentido, a Φ com AZ, se eu for fazer o produto escalar é DL, né? Então, fica AZ por Aφ. Ó, AZ por Aφ dá menos a Rho, né? Porque se eu colocar lá, ó, eu tenho que lembrar sempre das minhas coordenadas. A Rho, a Φ e a Z, né? Então, se eu estou fazendo aqui, ó, no sentido horário, eles são positivos, né? No sentido horário, eles são negativos. Então, se eu vou pegar o primeiro fio aqui, né? O primeiro fio é quem? É esse daqui, né? Então, é DZ no sentido de AZ. Quem que é o meu B? O meu B tá aqui, ó. Ele é no sentido de Aφ. Então, DZ, produto escalar Aφ, ó. AZ, Aφ, vai me dar menos a Rho, né? Porque eu vou estar no sentido inverso aqui, ó.
tá? Então, vamos fazer a primeira, eu vou fazer a primeira aqui para vocês, ó. Então, quem que vai ser a minha força magnética 1, né? Que é esse primeiro fio aqui, ó. Então, ela vai ser uma integral que vai de onde? De 0 a beta, né? Ó, porque isso daqui tudo é beta, esse tamanho é beta. Então, vai de 0 a beta, se eu quiser aqui, né? E 2, aqui, né? Ó, e 2, dl, produto vetorial B, tá? Então, quem que é o meu DL1? Ó, o meu DL1 vai ser isso aqui. Vai ser o DZ no sentido de AZ, né? Então, ó, DZ no sentido de AZ. Então, se eu fizer esse produto escalar disso aqui por isso aqui, né? Ó, DZ por isso aqui, então vai ficar quem? A minha força, opa, força magnética 1 vai ficar a integral de 0 a beta de I2, o DL, ó, o DL vai ser DZ no sentido de AZ, produto vetorial B. Quem que é o B? Mi0 e 1 sobre 2π ρ no sentido de Aφ, né? Então, agora vamos pensar aqui, ó. Eu tenho DZ, né? Ó, eu só vou ter DZ. Então, o meu DZ aqui não tem nada com um arro. Então, eu posso trazer isso daqui tudo para fora, né? Então, é tudo... a única coisa que vai ficar, ó, isso daqui tudo, ó, é tudo constante, né? Posso trazer tudo para fora da integral. Vai sobrar só o DZ lá dentro da integral. Então, vai ficar assim, ó. F, força magnética 1, vai ser quem? Vamos fazer tudo isso daqui, ó. I2 e 1, né? Ou vamos pôr o Mi0 antes, fica mais bonitinho, né? Ó, Mi0 e 1 e 2 sobre 2πρ integral, que vai de 0 a B. Daí, ó, AZ com a φ. Ó, AZ com a φ dá menos a ρ. Então, vou colocar um negativo aqui na frente, né? Tá? Vou pôr um negativo aqui, ó, por causa do negativo desse produto vetorial aqui, tá? Vou passar aqui, ó. Isso aqui dá menos a ρ, certo? Do produto escalar. Daí eu trouxe o negativo aqui na frente. De quem? De DZ, né? Porque eu já fiz aqui, ó, AZ com a φ dá menos a ρ, tá? Então, isso aqui tudo, ó, vai ficar isso daqui, daí, claro, no sentido de a ρ, tá? No final, vocês não esquecem de pôr. Então, isso daqui vai ficar assim, né, ó. Força magnética 1 vai ficar quem? Menos Mi0 e 1 e 2 sobre 2πρ B, né? Porque beta menos beta é o superior menos o inferior, né? Vezes beta, então, no sentido de arro, tá? Ó, essa é a força magnética 1. Opa, aqui, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Ó, essa é a força magnética 1, tá? Como é que ficaria a força magnética aqui, ó? Vamos pensar nessa aqui. Essa força magnética 3, ó. Então, a força magnética 3, quem que vai ser... 2, né? Não a 3, ó. Quem que vai ser o DL nisso daqui, ó? Vai ser quem? Dρ no sentido de arro, né? Daí, se é dρ no sentido de arro, vejam que vocês vão ter um outro ρ aqui, tá? Daí, ele não é mais constante, né? Ele não sai, mas vocês podem deixar só indicado, porque vocês não vão precisar resolver mesmo, né? Ó, essas aqui vocês nunca precisam resolver, tá? E essa daqui vai ficar quem, ó? Quem que vai ser o ρ agora, tá? O ρ zero. Na verdade, se eu tô fazendo esse aqui, eu até errei aqui, né? Ó, porque quem que é o meu raio? Aqui tem um erro. Aqui, ó. Quem que é o meu raio? Ó, quem que é esse meu ρ aqui que eu coloquei, ó? Esse meu ρ, que é essa distância daqui até aqui, ó, é ρ0 menos alfa sobre 2, ó. Né, ó? É ρ0
menos alfa sobre 2, ó. Aqui, ó, ρ0 menos alfa sobre 2. ρ0 menos alfa sobre 2. Não influenciou em nada aqui, ó, porque eles não eram deriváveis, né? Ó, mas eu tenho que pôr naquele ρ é o raio. Quem que é o raio? É essa distância aqui, ó, tá? Daí depois no beta vai ser quem? ρ0 mais alfa sobre 2, ó, tá? No F3, ó, que era ρ0 menos alfa sobre 2. Na F3 vai ficar ρ0 mais alfa sobre 2, tá? Por que que vai ficar ρ0 mais alfa? Porque aqui vocês vão ter que somar, tá? Essa resposta da 4, deixa eu ver que eu tenho, acho que eu tenho ela em algum lugar aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não é a 4, né? É a 5. É, a 5. Deixa eu ver aqui se eu tenho a resposta dela. Ah, não vai. Na verdade, a resposta da 5, ó, aqui já tem a F1, tá? Daí eu vou pôr aqui, ó. Daí vocês vão ter que achar, ó, vocês vão ter que achar o F3, né? Que é a outra. Vai ficar assim, ó. A força resultante final vai ficar menos μ0 e 1 e 2 vezes alfa dividido por 2π, que multiplica 1 sobre, vezes beta, não vezes alfa. Vezes beta, aqui vai ficar ρ0 menos alfa sobre 2, menos 1 sobre ρ0 mais alfa sobre 2, no sentido de arro, tá? Ó, essa é a resposta da 4 que vocês vão encontrar ali, tá? Claro, né? Eu já falei para vocês antes que era meio que óbvio, né? Se essa daqui deu ρ0 menos alfa sobre 2, o outro vai dar ρ0 mais alfa sobre 2. Então, olhem, quem que vocês têm que cuidar? Esses limites aqui, tá? Aonde que eu estou aqui dentro da minha bobina, tá? Então, é isso que vocês vão ter que ver lá. A questão 6 é daquelas últimas que eu mostrei para vocês também, que é os campos magnéticos na aula passada, tá? Então, a 6 vocês têm lá, ó, a figura abaixo, deixa eu até colocar aqui, essa 6 é bem tranquila de fazer também, elas são mais simples, né? Ó, a figura abaixo mostra um circuito constituído de 500 espiras, então, o meu N são 500 espiras, enroladas no núcleo toroidal de seção retangular com raio médio, eu tenho um ρ médio aí, de 20 centímetros, então 20, 10 na menos 2, né? E largura A, 2, 10 na menos 2, 2 centímetros. Permeabilidade magnética μR de 1.500. O que mais que ele me disse? Determine a intensidade de corrente. Então, eu preciso saber o I. De corrente de amplitude I que circula na bobina, a qual gera um fluxo magnético, né? Então, o nosso fluxo, vamos representar aqui por essa forquinha, né? 0,8 miliweber no núcleo, né? Então, 0,8 vezes 10 na menos 3 Weber, tá? Então, muito bem. Quem que é, ó, se eu tenho o meu toroide aqui, né? Tá aqui, ele tem essa espessura. Eu vou poder determinar aqui, se eu quiser, uma superfície gaussiana, né? Que é o raio médio dele, tá? E aí, eu digo que ele tem aquela, né, aqui, certo? E aí, tem aqui o meu I entrando aqui, né? E eu tenho 500 espiras que passa por ele.
Então, o que que eu posso dizer, ó? Eu posso colocar lá a minha relação de força magnética, né, com fluxo, lembram? Ou a força contra eletromotriz, ou magnetomotriz, que a gente representou na última aula, né? Lembra que aquele F bem enfeitadinho aqui, né? É quem? É o fluxo vezes a relutância, né? Ou a resistência magnética, tá? Ou a força magnetomotriz também pode ser quem? O número de espiras vezes o I. Então, eu posso igualar essas duas aqui, né? E quem que é a minha relutância, né? Que é aquele R enfeitadinho aqui, ó. Quem que é a minha relutância, então? Que eu posso fazer aqui, ó. Nesse caso desse toroide, né? Dessa espira aqui, quem que eu vou pegar? Eu vou pegar o comprimento L e vou dividir por quem? Por μr vezes o μ0 vezes a superfície, né? Essa é a nossa relutância. Quem que é a nossa superfície aqui, ó? A nossa superfície é πr ao quadrado, né? Certo? Ó, essa superfície aqui é πr ao quadrado, né? Que é o raio médio que a gente já tem aqui, que é esse ρ, tá? Ó, o ρ é o raio médio que eu posso fazer ali ao quadrado. E o comprimento da minha espira, né? É 2πr. Lembra o comprimento de uma circunferência? Tá? O L, que é o comprimento, é 2πr, né? Vamos fazer isso daqui por ρ, certo? Porque é o raio médio desse meu negócio, então, né, desse meu toroide, então eu posso achar a área pelo raio médio e posso achar o comprimento, né? Ó, πr ao quadrado ou 2πr. Então, π ρ ao quadrado ou 2π ρ, tá? Aí vocês acham, ó, eu falando e não mostrando para vocês, né? Ó, acha a superfície, né? Acha o comprimento pelo raio médio, pelo ρ, daí acham a relutância, tá? E lembram que o μ0 é 4π10 a menos 7, o μr ele já deu ali que é 1.500, né? E aí vocês podem fazer, acham a relutância e igualem essas duas aqui, né? Igualando essas duas, vocês encontram o I, porque isso aqui pode ser igual a isso, ó. Então, se vocês fizerem o fluxo vezes a relutância, vai ser igual ao número de espiras vezes a corrente elétrica, né? Acha a relutância aqui, ó, tá? O N vocês têm que é 500, o I é o que eu quero saber, o fluxo é 0,810 a menos 3, né? E aí vocês vão, para que vocês vão achar, usar o A? Quem que é o A? Deixa eu olhar ali, o que que eu determinei que é o A? Ah, o A é a largura. Então, aqui, gente, não é Rho, ó, tá? Aqui é A. O Rho é o comprimento, né? Porque ele me disse o raio médio, ó, para mim achar a área depende dessa largura, né? Ó, tá? Ó, o A é aqui. E aí o raio médio que eu vou achar o comprimento desse toroide, tá? Então, aqui na superfície use A, porque ele determinou quanto que é a espessura, tá? Que é a seção transversal, né? Área de seção transversal. Então, aqui é o A, e esse aqui é o Rho, que é o raio médio ali do toroide, tá? Deixa eu ver se eu tenho a resposta disso daqui para vocês. Vejam ali, aqui vai dar isso aqui, ó. 2,65, 2,656 ampere, tá? Vejam se vai dar isso daí na 6 de vocês, certo? Pessoal, essa aqui do número de espiras, ó, eu sempre vou dar, na aula passada também eu dei uma bem parecida, né? Para vocês resolverem lá, então é bem tranquilo, ó, é nesse sentido. Olhem esse e o exemplo que eu dei na aula passada, tá? Aqui do exercício 6. Eu já tiro as fotos aqui na ordem e mando para vocês, tá? E a 7, um elétron, 7 é sossegado, né? A 7 é bem facinho de fazer, ó. Um elétron com velocidade, eu já dei a velocidade, né? Vou ser bem boazinha ali, ó. 3AX mais 12AY
menos 4AZ, 10 na menos 5, 10 na 5, né? O que que eu fiz ali? Ah, é 10 na 5, tá, gente? Esse X aí não tem nada a ver com o negócio, tá? É 10 na 5 metros por segundo, tá? Experimenta uma força resultante em um ponto no qual a densidade de fluxo magnético B é 5AX mais 10AY mais 15AZ Tesla. Determine E nesse ponto, né? Bom, então, se eu tenho o E, lembra força de Lorentz, né? Eu vou calcular isso daqui e ele falou que é um elétron. Então, um elétron tem a carga de 1,6, 10 na menos 19 coulomb, né? Essa é a carga do nosso elétron, tá? E ainda é negativa, né? Porque eu estou falando de um elétron. Então, para mim saber o campo, a rotação do campo, eu preciso saber o sinal da carga, né? Se ela é positiva ou se ela é negativa. Então, lembram, pela força de Lorentz, quem que eu tenho, né? Eu tenho que a carga que multiplica o campo elétrico mais a velocidade, produto vetorial, campo magnético, vai me dar essa força, ou seja, eu posso fazer Q vezes E e V produto vetorial B. Como eu quero E, né? Ó, eu quero saber quanto vale esse E aqui. Por quê? Porque ele me disse que experimenta uma força resultante nula, tá? Então, esse meu F é zero. Quanto vale o E se a força for zero? Significa o quê? Que a relação entre o campo magnético e o campo elétrico são iguais, tá? Se é a mesma relação entre campo magnético e campo elétrico, então eu posso determinar as duas cores, o produto vetorial aí. Pessoal, só um segundinho, deixa eu ver um negócio aqui. Ok. Então, vamos lá. Então, se isso daqui é zero, então primeiro eu vou ter que fazer isso aqui, né? Isso daqui é simples porque já está determinado aqui as duas coisas, né? Então, V, produto vetorial B. Então, ó, AX, AY, AZ, né? Então, eu vou ter que fazer a matriz, certo? Primeira coisa que eu tenho, produto vetorial é matriz. Então, é V, produto vetorial B, né? Então, se eu for desenhar a minha matriz, quem que eu faço? AX, AY, AZ, AX, AY. Primeiro é o V, né? Ó, o primeiro que vai é o V. Então, é 3 na direção de AX, 12 e menos 4. 3 e 12, né? No B, tá? No B, depois, ó, o B. Então, é 5 para X, 10 para Y, 15 para Z. 5 e 10, né? Então, agora vocês vão resolver isso aqui, certo? Ó, resolve isso na ida e na volta, né? Determina ali o produto vetorial, tá? Lembram que esse daqui depois, lembrem de colocar 10 na 5 lá no final, né? Porque essa linha do V é 10 na 5, ó, tá? Só lembrem de colocar, pode pôr no final só a resposta lá 10 na 5, ok? Aí vocês vão encontrar lá a carga vocês têm, ó, tá? Então, essa carga aqui, ó, pode multiplicar aqui e depois multiplicar lá, tá? Ou pode fazer isso aqui e passar a carga dividindo, como vocês quiserem, e aí vocês vão encontrar quanto vale o E, tá? Isso aqui é só matemática. A minha resposta aqui, ó, tá? A minha resposta aqui do E vai estar assim, ó, menos 220 na direção de AX, mais 65 na direção de AY e mais 30 na direção de AZ, tá? Mas não estou confiando muito aí, não, nessa resposta, certo?
Mas vejam aí, tá? A resposta que eu tenho aqui desse daí é isso aí. Aí vocês só deem uma olhadinha, deem uma conferida se é essa mesmo a resposta que tem aí, tá? Aqui, gente, eu tenho uma. Eu vou passar umas verdadeiras e falsa que eu já tenho aqui resolvida para vocês, da teoria, que daí fica mais fácil de vocês entenderem depois, tá? Eu já tenho umas aqui resolvidinha, daí vai ficar fácil de vocês saberem. Pessoal, ó, a prova de vocês vai ter mais ou menos esse tipo de questão aí, tá? E claro, uma daquelas do transformador da aula passada, lembram? A última que eu passei para vocês, do exercício da aula passada, tá? Que tinha um circuitinho lá de relutância, né? Deixa eu até achar ele aqui para vocês. Da aula passada, esse aqui, né? Ó, esse que nós resolvemos lá, que é um circuito magnético, tá? Vou pôr um circuitinho magnético. Eu resolvi esse daqui que nós resolvemos hoje, ó, o exercício 6, ele não deixa de ser um circuito magnético, tá? Então, eu posso fazer um toroide, assim, ou eu posso fazer, tipo, um transformadorzinho desse que eu coloquei na aula passada lá para vocês, tá? Mas bem tranquilo, assim, ó. Ó, eu já tinha feito um, né? Daquele da Espira lá na aula passada, exercício 4, ó, tá? Que dá para fazer, ou esse daqui do transformador para vocês, tá? Então, a prova que vocês vão ter tem mais ou menos essa cara, tá? Essa daqui da bobina, com certeza, tá? Do fio aqui. Então, a única coisa que vocês têm que tomar muito cuidado é sempre essas relações, né? De tamanho aqui de raio e de comprimento, tá? Que vocês têm que tomar os cuidados ali, fazer com calma. Mas a prova, eu vou montar, não montei ela ainda para vocês, tá? Mas eu vou montar nessa semana que vem aí, e aí eu vou resolver ela, tá? De forma que não fique, não, se nós tivermos, nós não recebemos ainda a orientação, tá, gente? Se vai ser só até as 9 de novo, a prova de vocês, ou como é que vai ser, se vai ser a noite toda, tá? Mas eu acredito que amanhã eles devem estar passando isso até no máximo segundo. Mas eu vou elaborar a prova de forma que dê tempo daí para vocês fazerem, tá? Eu vou passar as fotinhos agora aí para vocês. Tem alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Cri, cri, cri. Então, esperem aí um pouquinho que eu já faço a chamadinha. Deixa eu passar para vocês aí. Com consulta, assim, tá fácil de fazer eletromag esse ano, né? Vocês podem fazer a prova olhando para o caderno, não tem muito que eu mudar aí. Quer dizer, teria, né? Eu não vou ferrar vocês, não. Pessoal, então, ó, mandei as fotinhos, tá? Mandei, coloquei lá no grupo, então, as fotinhos da revisão. E vou colocar agora, deixa eu ver, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tem 8 afirmações aqui, tá? Que é da prova do ano passado, eu acho, se não me engano, da outra, mas ela tá respondidinha aqui, tá? E aí vocês vão conseguir a parte teórica, vocês podem se basear nesses dizeres aí, tá? Ixi, foi uma de ponta cabeça aí.
e uma repetida. Tá. Mas aí vocês pegam, ó, tá de ponta cabeça, porque eu tirei com o celular virado. Hoje é sexta, né? Tá? Mas aí vocês organizem aí, ó. Pessoal, essas de teóricas ali, ó, vejam que eu coloquei assim, ó, essas que eu passei para vocês agora ali, tá? Ó, nas afirmações a seguir, marcar as verdadeiras e corrigir as falsas, tá? Eu vou passar para vocês umas muito parecidas com essa. Eu vou pôr umas duas lá para vocês responder, tá? Então, a primeira, ó, o campo magnético produzido por uma corrente filamentar em um fio reto infinito varia com o inverso do quadrado da distância e está orientado na direção do vetor de posição do ponto no espaço em relação ao fio. Não, né, gente? O campo magnético, ele não varia com o quadrado da distância, tá? Ele é um fio reto, então ele varia só com o inverso da distância, não com o inverso do quadrado, tá? E a direção, ela é sempre no azimute, por exemplo, ela tem a direção, por exemplo, vamos pensar, se o fio tá aqui, ó, tá? Se o fio tá aqui, o campo ele vai estar ao redor desse fio, então ela é azimutal, tá? Então, sempre que eu tiver isso, a direção, ela não está orientada na direção do vetor posição em relação ao fio, né? Ele é azimutal, ou seja, ele gira em torno desse fio, tá? O campo magnético de uma espira circular plana, né, é máximo no centro da espira e está orientado perpendicular ao plano, na sua intensidade depende inversamente do raio da espira, ó, é verdadeiro, né? Lembram lá da espira μ0i sobre 2r, né? Então, e está sempre no centro, nós já desenhamos uma hoje, né? Uma espira, então, ela é sempre central, né? O campo máximo está sempre no centro da espira, tá? Aí tem sempre eu já determinei ali para vocês, né? Ó, eu passei as fotinhos já com as explicações ali, se é falsa ou se é verdadeira, tá? Então, é só vocês olharem ali, terminem essa lista de exercícios, tá? Postem para mim, e aí, nesse Moodle novo, amanhã eu já faço o levantamento, se alguém tá faltando ou não. Aí, na segunda, eu já digo para vocês, tá? E na segunda noite também, gente, se tiver alguém com alguma dificuldade, se for dar uma estudada aí no final de semana, tá? Se tiver alguma dificuldade, alguma pergunta em relação à eletromag, vocês podem também estar me perguntando na segunda-feira, sem problema nenhum, tá bom? Nas duas últimas aulas, né, eu acho que o Matheus não faz, né, e o Cleverson, né? Mas bem tranquilo, vocês podem. Nas duas últimas aulas eu tenho no mesmo dos meninos aqui, tá? Matheus e Cleverson. Eu tenho aula de estatística com eles nas duas últimas, na segunda. Então, também, se vocês observarem ali no coisa, vai ter o linkzinho da aula. Então, se vocês tiverem alguma dúvida para perguntar de eletromag, podem entrar lá também, e daí no finalzinho da aula eu posso responder para vocês. Tá bom? Ok. Beleza, prof. Beleza. Deixa eu só fazer a chamadinha aqui agora. Soraya, então.